Falando de definição, então a gente precisa entender que ela é uma doença. E passar isso para o nosso paciente que aquilo não é culpa dele, aquilo não foi ele que buscou, é uma doença que apareceu assim como a obesidade, por exemplo. Crônica, inflamatória, que aí nós vamos discutir por que é que ela é inflamatória, do tecido adiposo subcutâneo. Então, ela não tem envolvimento do tecido adiposo visceral, por exemplo, como a gente tem na obesidade. É diferente. E como é que eu defino quando eu visualizo um paciente? Ele é um acúmulo desproporcional do tecido adiposo subcutâneo. Então, a paciente é magrinha aqui em cima, muitas vezes, e aqui nos membros inferiores, ela é bem desproporcional. E a gente vai ver os estágios, os tipos, conforme for passando aqui os slides, eu vou mostrando as fotos. Muitas vezes ela evolui com um edema de membros inferiores, que ele não é dependente de postura. Então, às vezes, a paciente fica muito... Quer dizer, ele é dependente de postura, a paciente fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, evolui com edema. Mas mais importante do que isso, ela sente dor ao toque ou dor espontaneamente nessa gordura, nesses nódulos, tá? Então, assim, necessariamente as pessoas que têm lipedema, elas têm uma sensibilidade aumentada, assim, sente realmente dor e tal, toque, é? Isso, o limiar de dor delas é menor, né, do que o nosso, por exemplo. Então, às vezes, o toque mais leve já revela dor. Outra coisa também que pequenos traumas também podem levar a hematomas. Então, ela tem aqueles roxinhos, sabe? Sim. Ontem, de 5 pacientes que eu atendi, 3 tinham lipedema. Caramba, já. Então, eu fiquei impressionada com a prevalência no meu consultório, Entendi. que é uma amostra viciada, né? Mas eu fiquei impressionada. Sei. É porque também tem um pouco desse estigma aqui no NutriNews. Quando a gente vai dar uma aula de alguma coisa, aparece um bocado de paciente ali perto da aula pra gente. É impressionante. Pra gente atender. Mas, então, eu acho que é uma coisa que a gente pode observar, até porque a maioria aqui dos nutricionistas que eu converso e tal, que acompanham aqui no NutriNews, utiliza o adipômetro. Então, é muito comum a gente, quando vai avaliar, a mulher reclamar de dor ali, principalmente na parte inferior do corpo. Sim. Você já pode ser um sinal de alerta, então. Sim, já pode. Legal. Você vê na sua experiência aí também, se todo mundo sente, porque assim, eu sinto, tá? Na hora do Tu sente, é adipômetro. mesmo, também? E eu tô desconfiando também que agora eu tenho lipedema também, viu, desse jeito. Agora, mais um detalhe. Esse inchaço, esse edema, ele poupa os pés. E se ele acometer braços, ele poupa mãos. Ah, Tá? entendi. Então, ela tem aquele aumento de volume, mas chega lá no tornozelo e fica como se tivesse garroteado, assim. Sei, E o pezinho magrinho. Ah, Tá? entendi. Interessante, Então, é interessante também você observar isso Uhum. na hora do exame físico. Legal, legal. Tá? E aqui estão algumas fotos. Essas fotos de um artigo, é artigo americano, né? Então, a gente tem em todo lugar do mundo. E aqui você vê vários estágios, ó. Desde um começo aqui. Aqui eu vejo um paciente praticamente normal, né? Mas aqui no glúteo ela tem um aumento desproporcional. Às vezes essa paciente até acha bom isso, né? Tem um aumento do glúteo, mas a textura desse glúteo, o aspecto da pele é diferente do resto da perna. No estágio 2, a gente... É muito comum esse estágio 1 aí, viu? É muito comum, Muito Davi. comum. É isso mesmo. O estágio 2, a gente vê já uma alteração mais importante da textura, com retrações mais importantes da pele, né? Com nódulos, aqui a gente vê aqui no quadril, ó. Muitas vezes eu vejo isso aqui no consultório. E o estágio 3 já tem um linfedema associado, né? Que é aquele edema mais endurecido, e aí realmente é um estágio que a gente não quer deixar chegar. Perfeito. Seja no nível de obesidade mesmo, junto com o lipedema ali, né? Isso já é bem mais grave. E da epidemiologia, por que que a gente tem que falar tanto sobre isso? Porque a prevalência no Brasil é de 12,3%. Isso é um estudo brasileiro. Tem muito estudo brasileiro aqui de um cirurgião vascular. Uma em cada 9 mulheres deve ter lipedema aqui na nossa, né, no nosso país. Então, é muito prevalente, acontece em mulheres a partir da puberdade, e a gente vai falar mais sobre isso. Precisa haver variações hormonais para que isso comece e daí para frente desencadeia, né? Ela só evolui. Faltou eu falar isso. Ela é uma doença crônica progressiva. Ela vai progredindo. Eu vou mostrar um gráfico sobre isso. Geralmente tem sobrepeso ou obesidade associada, mas ela também, Davi, tem o seu lado bom. Ela é protetora para o diabetes e para a dislipidemia. É mesmo, é? Porque toda a inflamação, o acúmulo de gordura, fica no subcutâneo. Entendi. Não vai pro visceral. Ah, sei. Então, por um lado, isso é bom, é protetor. Só que a paciente não sabe disso, né? Sim. Ela só vê o sofrimento. O estético ali, né? Mas é claro, né? Sim. A gente sabe que aquilo é protetor. Tem até estudo mostrando que se a paciente fizer lipoaspiração, ela tira aquela célula de gordura e aí corre o risco de, se ela engordar novamente, aí mudar o padrão. Vai pro visceral.
Aham, entendeu? entendi. Então, ela perde essa proteção que ela teria. Sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com a indicação da cirurgia Isso é uma suscetibilidade genética, então, genética. que algumas mulheres têm Isso, de fazer lipedema. isso. Ah, sei.